Olha só, hoje o que eu quero falar para você é justamente a diferença da terapia tradicional para a nova terapia. A terapia tradicional, em geral, ela não tem meta. É um processo de descobrimento, de entrevista, de aconselhamento, muitas vezes. Aqui eu generalizo mesmo porque terapia tradicional entende-se, em linhas gerais, por psicanálise. Eu sou doutor em psicanálise, sou formado em psicanálise, utilizo muitas coisas, mas tive que me reciclar ao longo desses anos para conseguir fazer uma psicanálise mais eficiente, mais rápida, mais objetiva. Então, em geral, a psicologia, a psicanálise, a própria psiquiatria, muitas vezes, falta-se uma meta objetiva, né? Na nova terapia, no movimento da nova terapia, a gente tem uma meta, um prazo, ou seja, quantas sessões serão feitas, qual é o resultado que você espera atingir, vamos atingir juntos esse objetivo. Ou seja, onde estou, para onde vou. Não só vou me conhecer mais na terapia, mas vamos traçar uma meta. Muitos terapeutas eles conseguem até dessensibilizar as dores do paciente, mas não redirecionam o paciente para um objetivo, para uma meta, para congruência de realização, né? Fala-se muito do passado e fala-se pouco do futuro, certo? A gente precisa de mais direcionamento. A terapia tradicional, em linhas gerais, tá, gente? Eu falo em linhas gerais porque tem linhas da psicologia que focam mais na solução, mas tem linhas que focam mais no problema, tá? Então eu estou generalizando, tá, pessoal? Eu não estou falando especificamente de uma terapia, mas de forma geral, a terapia tradicional tem foco no problema. A nova terapia tem foco na solução. A gente entende o seguinte, quanto mais a gente fala do problema, mais forte ele fica. Porque onde vai a atenção, vai energia. A neurociência mostra que quando a gente fala do problema recorrentemente, aquela sinapse, aquela conexão neural, ela fica muito mais estruturada, ela fica muito mais forte e ela não gera neuroplasticidade. O que é isso? Ela não gera um novo caminho neural. Os nossos neurônios, segundo a neurociência, podem criar até 10 mil novas conexões neurais, ou seja, possibilidades infinitas de escolha, de ressignificação, de dessensibilização. Mas aquela terapia onde toda sessão eu falo do problema, gente, antes o problema tivesse reprimido. Porque agora, quando você começou a falar do problema, ele aumentou, ele estava reprimido, ele estava escondidinho. Mas você começa a falar dele sem redirecionar, sem ter uma solução, sem ter uma ressignificação, sem ter um redirecionamento, uma meta, um prazo, aquela conexão vai ficar cada vez mais forte. Na verdade, isso é muito óbvio, não é? Se eu falo do problema, o problema fica maior. Parece que eu estou clarificando, parece que eu estou limpando, mas na verdade, a minha atenção está indo total nele. Então fica uma conexão sem neuroplasticidade, sem nova possibilidade de escolha. Então a gente tem aqui o foco na solução. A terapia tradicional também, em geral, controla sintomas. A nova terapia vai na causa ou nas crenças. Ou seja, grande parte das terapias tradicionais, elas vão o quê? Escutar o que o cliente traz de problema, vai ouvir aquilo, vai dar voz àquilo, vai dar um aconselhamento para aquilo, vai dar um redirecionamento para aquilo, mas a nível consciente. Vai perguntar por que você tem isso, de onde vem isso, como você se sente. E muitas vezes vai receitar um remédio. Não tem problema o remédio, mas a terapia não pode estar pautada na medicação, como se essa fosse a solução mágica para tudo. Em alguns casos, a gente entende que é muito importante, né, para equilibrar momentaneamente, mas como diz o próprio termo, remédio, ele remedia. Quem está procurando uma solução para depressão, para ansiedade, para fibromialgia em remédio, está remediando. Momentaneamente pode ser interessante, mas vai tapar o sol com a peneira, é importante que diga. E também a terapia que só vai falar do problema e não vai ter técnica, não vai ter manejo para reprogramar essa crença, esse problema e criar uma solução, também vai ficar só no sintoma. Então, a nova terapia, ela entende que todo problema tem uma causa, todo efeito tem uma causa, toda causa tem um efeito. E também, o problema só existe porque você acredita nele. Então, a gente tanto pode ir na causa do problema emocional, e existem técnicas para isso, isso não é importante dizer que essa causa não é encontrada com a pergunta de onde vem isso? De onde vem o seu problema?
O cliente ele não sabe, ele vai responder com a estrutura consciente dele. Eu acho que foi assim. Ou, teve uma vez que... E nem sempre o que ele está falando é de fato a emoção que originou o sintoma, certo? É apenas um devaneio da mente dele. Então, quando fica essa conversa apenas consciente, ela não traz a estrutura por trás daquilo. Existem técnicas específicas que a gente consegue puxar a emoção exata, o momento que causou tudo aquilo. Por quê? Você não nasceu com fobia social, com fobia de elevador, de avião, você não nasceu com síndrome do pânico, você não nasceu gaguejando, você aprendeu tudo isso a partir de um evento ou de alguns eventos que aconteceram na sua vida, que impactaram a sua mente e registraram isso lá no seu cérebro. A neurociência vai mostrar que dentro do cérebro nós temos estruturas chamadas amígdalas cerebrais, elas são duas, que são como se fossem o nosso radar social. Quando elas passam por uma situação de muito perigo, de muito medo, elas impregnam essa memória numa região chamada hipocampo. É onde ela fica registrada, onde estão os registros das nossas memórias emocionais. E numa conversa terapêutica, onde o terapeuta não é muito profundo nas perguntas, ou não sabe puxar a emoção que originou o problema, fica numa estrutura rasa de conversa, o que acontece? Esta causa não vem à tona, não se descobre. Nem o paciente descobre, nem o terapeuta descobre. E aí a terapia é toda baseada no sintoma, no que o paciente relata. Eu sinto isso, eu sinto dor disso, eu sofro por isso, eu me sinto assim, eu me sinto assado. E aí a terapia vai ser focada no que ele sente, mas não no que criou o que ele sente, ok? Então a gente vai alterar na nova terapia as causas, a reprogramação do evento, da causa e também da crença que foi gerada por essa causa. O problema existe porque você acredita nele. E eu não vejo a terapia tradicional ter um foco na crença. Na verdade, eles quase não utilizam essa terminologia, com exceção da terapia cognitivo-comportamental, que fala um pouco de crenças nucleares, de outros tipos de crença, mas, em geral, a terapia tradicional nem utiliza muito o termo crença, e justamente a crença é o mais importante. O problema existe porque você acredita. Se você deixa de acreditar e acredita em outra coisa, isso muda a sua neurologia e isso é comprovado neurocientificamente. Olha só, quem aí que está nos assistindo já passou por uma situação semelhante, onde você teve um atendimento ou como paciente, como terapeuta, e que foi em cima do que a pessoa sentia, do sintoma. Se você já passou por uma situação semelhante, escreva aí no comentário, ok? Escreva aí, já passei por isso, ou eu sei bem o que é isso, quando a terapia é baseada nisso. E é óbvio que se pense assim, porque parece muito real aquilo que eu sinto, não é? Então, se eu chego para o meu terapeuta e falar assim, poxa, eu sinto um vazio muito grande, eu sinto uma dor muito grande, eu sinto medo de andar na rua. O terapeuta ele vai dar voz para isso, é muito óbvio isso, ele vai, mas como que é isso, né? Só que isso não vai resolver o problema. Porque, na verdade, o que a pessoa está sentindo é uma defesa. Mente e corpo formam um só sistema. Então, o meu corpo ele está criando, de alguma forma, uma sintomatologia porque forma um só sistema, é a psicossomatização. Por exemplo, a fibromialgia. Você não nasceu com fibromialgia, você teve um momento traumático na sua vida e você passou a ter fibromialgia. E aí você conta para o seu terapeuta, eu tenho fibromialgia, sinto dores aqui, assado, daquele jeito, e ele vai falar do quê? Como é a dor, onde você sente, que horas você sente e o que fazer para controlar a dor. Mas será que os terapeutas estão tendo realmente um manejo sobre qual emoção originou essa dor? Da onde vem essa dor? Por que seu corpo está gritando esta dor? Da onde vem isso? E da onde vem isso, como eu disse, não é só perguntar da onde vem isso. A mente consciente ela é treinada para bloquear esse tipo de sugestão. Tem a maneira certa da gente puxar essa emoção, ok? A terapia tradicional, ela foca de maneira majoritária aí nos problemas. A nova terapia reprograma o problema. Gente, o termo reprogramação mental é isso. A gente reprograma o problema. Somos reprogramadores. O terapeuta do século XXI, que não é um reprogramador, está ficando para trás. Vou repetir. O terapeuta em pleno século XXI, que não é um reprogramador, está ficando para trás. Porque se você é só um analista, você só analisa. Dá o diagnóstico. Resolveu?
Reprogramou? Ressignificou? Gente, se não teve ressignificação, não mudou o significado, não adiantou nada. Você só ficou sabendo mais sobre o que você já tinha. Então, se você não é um reprogramador, precisa aprender como se reprograma. E a nossa mente tem uma capacidade incrível de se reorganizar, de se reprogramar, de gerar neuroplasticidade. Olha só, a terapia tradicional, então, em geral, deixa o paciente dependente. Você fica dependente de ir toda semana no terapeuta, de tomar toda semana, todo dia o mesmo remédio. Aí aumenta a crise do problema, você tem que aumentar a dose do remédio, tem que aumentar a visita ao terapeuta. Na nova terapia, a gente quer o cliente independente. A gente quer que o nosso cliente, já vou usar o termo até mais moderno do que paciente, né? O nosso cliente, que ele assuma a sua própria vida. Eu não quero que ele fique dependente de mim. Eu quero reprogramar a mente dele, se ele deixar, e inclusive ensinar ele como que ele vai fazer isso na casa dele quando ele precisar. Eu quero que ele realmente entenda como a mente dele funciona. Não tem problema usar o termo paciente, tá? Mas o termo paciente, que é aquele que tem paciente, ele está muito relacionado àquela pessoa que ela sofre, que ela tem uma doença, que ela tem um problema, ok? O termo cliente está mais ligado com aquele que adquiriu um produto, um serviço, que ele adquiriu um produto de terapia. E você, terapeuta, também é um vendedor, você vendeu um serviço. Embora na faculdade te falaram muitas vezes que você não vai ganhar dinheiro com terapia, muito pelo contrário. Todo mundo vende alguma coisa. Então, eu tenho alunos terapeutas que prosperaram muito de vida atendendo, cobrando um preço justo, cobrando um preço que faça sentido, que valorize. E muitas vezes, o barato sai caro. Muitas vezes, os nossos clientes querem um atendimento, nem que ele pague mais caro, mas que ele tenha um resultado diferenciado, que ele não seja visto só como um número, mas como um ser humano, como uma pessoa, como um cliente. Vale lembrar, se você quiser continuar usando o termo paciente, não tem problema. Vez ou outra eu até utilizo o termo para conversar com o público da terapia tradicional. Mas até nisso a gente muda, paciente para cliente, ok? Fica melhor. Então o cliente se torna mais independente. Certa vez eu tive um terapeuta tradicional que num curso meu falou: poxa, mas se eu reprogramar a mente do meu cliente, ele não vai voltar mais. E eu já tenho, até o final do ano, o Joãozinho, o Zequinha, a Maria, o Josué, até dezembro. Se eu resolver esses todos, quem que eu vou atender? Gente, olha a matrix que a pessoa vive. Olha a caixa onde ela se colocou. Ela está querendo justamente que a pessoa seja dependente dela, para garantir o sustento dela, mas esse é um pensamento de escassez do próprio terapeuta. Ora, se eu reprogramo o meu cliente em poucas sessões e ele tem um resultado maravilhoso, para quantas pessoas ele vai contar que ele foi bem atendido, que ele teve um sucesso maravilhoso? Para quantas pessoas que ele vai contar isso? Seu consultório vai encher de gente. Não é se você manter as pessoas presas à sua terapia, mas sim se você libertar elas. Elas vão fazer propaganda de graça para você. Nós, terapeutas da nova terapia, somos prova viva disso. Os nossos próprios clientes vão nos indicando para outras pessoas, não é mesmo? Então a gente vai ter clientes mais independentes, não tem vitimização, não tem foco no chororô, na vitimização, certo? Ou melhora ou resolve. Do jeito que tá, não dá para ficar. Há uma codependência muito grande, muitas vezes, entre paciente e terapeuta, em que o paciente ele sente um conforto em ter o terapeuta que acolhe as dores dele, que escuta ele, que cai na onda do coitadismo muitas vezes. E aquilo é um ciclo de dependência entre ambos. Precisa quebrar isso. Quando eu atendo uma pessoa, a primeira coisa que eu tiro é: olha, não tem vitimização aqui. Não tem outros responsáveis. Você é responsável por sua vida. E aí que nessa hora, muitas vezes, ou o cliente ele te adora ou ele te odeia, né? Mas uma coisa é fato, do jeito que tá não vai ficar. A gente vai mudar tudo isso. Porque é óbvio, ele não pode mudar os outros, ele só pode mudar a si próprio. Não adianta a terapia ser focada no o outro me fez mal, o outro me faz sofrer, e o terapeuta fica mesmo, nossa, poxa, que chato. Não, o outro é o outro. Vamos assumir a responsabilidade, vamos tornar isso mais libertador. Olha só, Andresa, o cliente emancipado é a sua valiosa propaganda.
Adorei essa frase, o cliente emancipado, ou seja, ele se liberou, ele se libertou. Outra coisa muito diferente aqui entre a terapia tradicional e a nova terapia é que a terapia tradicional, ela tem um diálogo consciente, a nova terapia tem um diálogo inconsciente. Olha só, pessoal, existe um neurocientista que eu respeito muito chamado Anthony Bechara, e ele nos mostra o porquê a terapia, em geral, tradicional, tem pouco resultado. A demanda emocional por trás do problema não está no córtex pré-frontal, ela está numa região límbica do cérebro, a região central do cérebro, muito mais emotiva, emocional, o que metaforicamente a gente vai chamar de inconsciente, para alguns, subconsciente. Num diálogo de terapia tradicional, é o fala que eu te escuto, não é? Você fala, eu te escuto, eu te aconselho, e a gente fica numa conversa consciente. A nossa mente consciente também é chamada de sistema reflexivo. Então a gente reflexiona conscientemente sobre o problema. Beleza? Mas a gente está conversando apenas numa camada superficial. É superfície com superfície. Para eu vir numa estrutura inconsciente, eu preciso de atravessar essa barreira crítica. E aí, claro, tem técnica para isso, tem formas de se fazer isso, para que a gente descubra alguma coisa que nem o paciente sabia. Ele falar, caramba, nem eu imaginava que meu problema vinha disso daqui, nem eu podia supor que eu tinha isso por conta daquilo. Então, é revelador. Ficar na estrutura consciente perguntando de onde vem isso não vai trazer resposta. Mas por que você age assim? Por que você se comporta assim? A nossa mente não fica sem respostas. Então a mente do nosso cliente ela vai dar uma resposta. Ela vai falar assim, eu faço isso por conta disso. Eu sou assim por conta dele. Eu me comporto assim por conta daquilo. Mas será que essa é a verdade, de fato? Será que a terapia tem que ser trabalhada em cima daquilo que a pessoa está falando, que ela acha que é a dor dela? Não, gente, não. É sobre isso que a gente está falando aqui. Há uma estrutura inconsciente, ela é governada pelo que está no inconsciente dela, pelas emoções que lá navegam, pelas crenças que lá estão, pelos hábitos que lá estão. Uma vez que eu acesso a estrutura inconsciente, aí sim, se eu tomar consciência do que está no inconsciente, já é uma forma de dessensibilização. Vou repetir. Quando tomamos consciência de um hábito que é inconsciente, desautomatizamos esse hábito. Só o fato de entender, então quer dizer que minha mente faz isso, eu ajo assim por conta disso e daquilo, eu entendo a estratégia que me faz ter aquilo. Ou seja, eu vou para uma estrutura inconsciente para depois trazer para o meu córtex. O meu córtex vai ser útil na tomada de decisão na terapia, mas ele não pode ser o objeto principal da terapia, sendo que o problema não está nele, o problema está numa estrutura inconsciente, subcortical. Olha só, a terapia tradicional, ela costuma usar scripts, roteiros. A nova terapia traz um atendimento sob medida. O que é uma terapia com scripts? É uma terapia pronta. O cliente com síndrome do pânico, atue assim, assim e assado. Cliente depressivo, faça isso, isso e aquilo. Tá, mas se cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma causa específica, cada pessoa tem uma crença específica, será que não é por isso que não está dando certo? Porque eu estou usando o mesmo modelo como se cada problema precisasse de uma solução específica para ele. Ou seja, cada problema tem que ter um par, uma solução específica. Não, essa não é a solução. Porque muitas vezes a pessoa aparenta ter vários problemas, mas na verdade ela tem só um problema. Já viu que tem pessoas que acabam de resolver uma coisa, surge outra? E ela resolve essa outra, surge outra. E a hora que ela resolve essa outra, surge mais duas, mais três, mais quatro. Como se ela tivesse programada para ter problemas na vida. Muitas vezes o problema é um só. Quando a gente volta na causa do problema emocional, é tudo muito parecido, sabe? Eu já tive situações de atender 3 pessoas que passaram por um acidente de trânsito. Uma desenvolveu gagueira, a outra crises de ansiedade e a outra depressão. E a causa foi a mesma. Um impacto emocional muito forte que impregnou esta sugestão no seu sistema límbico. E aí essas pessoas vão nos terapeutas, o que o terapeuta vai fazer? Gagueira. Como tratar gagueira?
Você vai na fono, você vai fazer um curso de oratória, você vai se soltar mais, você vai receber esse aconselhamento. E o outro é síndrome do pânico. Não, é diferente da gagueira. Síndrome do pânico é diferente. Quem tem síndrome do pânico se comporta tendo crise de ansiedade. Ele tem medo de ter medo. E aí a gente vê na literatura que, nesse caso, tem que tomar o remédio tal e tem que agir assim, assim, assado. E o outro é outra coisa. Não, gente. O problema foi um só. Só que não está se falando dessa coisa. Está se falando do que se sente e do diagnóstico que a pessoa tem. Pior ainda, está dizendo que ela é aquilo. Você tem déficit de atenção e a pessoa, eu tenho déficit de atenção. Uma pessoa que acredita que tem déficit de atenção pode não ter déficit de atenção? Como ela vai se comportar? Ela vai se comportar com a sugestão que ela recebeu e às vezes ela nem tem isso. Às vezes foi um achismo do terapeuta que, deixa eu ver, bipolaridade, traços de borderline e déficit de atenção. Sabe, é muito fácil olhar para as pessoas e dar um diagnóstico, não é mesmo? Imbuído de uma autoridade profissional, respaldado por um conselho. Mas como é que você resolve isso? Que técnica que você utiliza? Quantos casos você realmente resolveu? É sobre isso que estamos falando. Então, utilizamos aqui atendimento sob medida, ou seja, a terapia ela deve ser personalizada, como um terno de alfaiate que serve para mim, mas não serve para você. A gente ajusta na pessoa de maneira personalizada, baseado na anamnese, na entrevista que eu faço, no jeito que a pessoa funciona, em como ela é. Terapia tradicional tem perguntas rasas. Nova terapia tem perguntas específicas. Terapia tradicional muitas vezes pergunta, por que você tem isso? Na nova terapia não utilizamos a pergunta por quê, porque o porquê te leva a uma justificativa. Por que você tem insônia? Porque lá em casa é muito estressante. Pronto, ela te deu uma justificativa. Esse é o problema? Por que você tem depressão? Porque meu pai é muito chato. Esse é o problema? É nesse nível de pergunta que você quer fazer terapia? Não, as perguntas têm que ser específicas. Como especificamente você faz para dormir mal? Ou seja, eu quero saber a estratégia por trás da sua insônia. Como você faz para ter depressão? Em quais momentos especificamente? Porque não é todo dia, não é? Não é 24 horas, tem momentos que tem picos. Quais são os gatilhos? Vamos sair da superficialidade.